Então, agora é a cereja do topo do vídeo. Tem um texto do Pondé, de um ano atrás mais ou menos, que é "A conta do sofrimento masculino com a emancipação feminina chegou". De forma resumida, ele é um texto que diz o seguinte, que por causa da liberação sexual feminina, conseguir transar ou ter namorada se tornou bem fácil, o cara não precisa mais casar ou ter filho, assumir uma responsabilidade tão grande, um comprometimento tão grande com uma mulher para ter acesso a sexo. E por causa disso, chega uma hora que ele já começa a ficar meio entediado com isso e começa a decidir o que ele quer para a vida dele. E começa a se priorizar e focar mais em si mesmo. E daí o Pondé diz que isso vai ter um efeito muito grande para empresas, para o governo, porque o homem não vai estar tão disponível assim para ficar fazendo hora extra e ser um boi de carga e pagar um monte de imposto, porque ele não tem mais que sustentar uma mulher nem filhos. E que para as mulheres também vai acabar com aquelas garantias que elas tinham desde a década de 60, que assim, se eu não conseguir fazer nada profissionalmente da minha vida, eu posso simplesmente arranjar um cara e ele vai me sustentar e me tornar a esposa dele e tudo mais. E daí ele vai desenvolvendo mais o texto, e daí eu lembro que na mesma época teve uma blogueira genérica extremamente desconhecida que aproveitou esse texto dele para fazer um texto criticando o Pondé, falando que ele estava errado, que não existia problema nenhum na igualdade entre os homens e as mulheres e que não tem nada disso, o feminismo pensa em todo mundo. Teve uma hora que ela falou uma babaquice assim, tão estúpida que assim, e mesmo quando não existe tanto interesse de homem e mulher se casar, começa magicamente a nascer mais gente gay e tal. Escritora bem medíocre, bem no nível daquela gorda lá, Lola, escreva, não sei o que e tudo mais. E daí, uma coisa que eu comecei a fazer já faz algum tempo, que eu gosto, eu acho divertido, é o seguinte: toda vez que tu vê uma mulher escrevendo algum artigo, querendo posar de uma coisa ou querendo posar de outra, hoje em dia tu tem a internet. Tu pega o nome dessa pessoa, pesquisa em qualquer rede social e tudo mais, ou até LinkedIn, essas coisas, tu consegue informações dessa pessoa. E daí eu fui atrás para ver um pouquinho mais dessa blogueira ali, que estava querendo usar o texto do Pondé para se levantar, né, para ganhar os minutinhos de fama. E eu não precisei ir muito longe, ela mesma se entregou no próprio blog dela. Basicamente, o que essa mulher é? Ela é uma brasileira, formada em jornalismo e tal. O jornalismo está cheio de mulher socialista, mas enfim, continuando. Ela basicamente, nos últimos anos, ela se mandou para o exterior, ou conheceu um cara estrangeiro aqui no Brasil, aproveitou e fez um bebê âncora. Engravidou do cara, ganhou dupla cidadania. E o que ela fez? Ela se mandou pro Reino Unido. Eu acho que era Reino Unido ou Alemanha. Deve ser Reino Unido. Mas enfim. Então, isso era na época, 2016, 2017, era da época que estavam começando a falar mal dos imigrantes. E daí, tem um parágrafo desse texto que ela escreveu que ela se entrega totalmente. Ela querendo justificar que ela é um imigrante e que imigrantes são algo importante e positivo para as nações, especialmente as nações europeias, que têm programas sociais bem generosos, entendeu? Então assim, ela falando, eu trabalho, mas eu não faço dinheiro suficiente para sustentar a minha família. Eu sou uma mãe solteira. Por que será que ela é uma mãe solteira? Por que ela não está com cara? Por que ela não teve interesse em estar com o cara, ou ele não teve interesse em estar com ela? Lógico, a mulher simplesmente viu um cara estrangeiro e aproveitou a oportunidade para fazer um bebê âncora e ganhar uma dupla cidadania. Continuando no texto dela, então eu recebo ajuda do governo. Eu sou muito grata por ter a oportunidade de morar numa casa que é grande o suficiente para mim e a minha família, eu não passo necessidade para comprar comida, o meu filho tem acesso à creche enquanto eu trabalho, eu passo tempo com ele e tudo mais. E aí é que tá um detalhe. Aqui no Brasil, lógico, a mulher vai, receber uma pensão, dependendo do salário do cara, a pensão não vai ser muita coisa, vai ser uns 500 pila, algo assim, e vai receber um Bolsa Família, mais 300 conto e tal, não vai ter uma vida boa.
vai ter que trabalhar. E aqui no Brasil não tem alternativas para trabalhar meio período e tudo mais. Tu pode ter certeza que essa mulher que se mandou para o exterior está aproveitando que está lá para trabalhar meio período, 20, 30 horas, tá? Nesses países, geralmente, as mulheres ali se tornam cidadã, porque se casou com um cidadão, né? É mãe solteira, recebe auxílio moradia, recebe auxílio alimentação. E o detalhe é o seguinte, digamos aqui no Brasil, um Bolsa Família é uns 300 pila, certo? Num país, Canadá, Estados Unidos, países europeus mais generosos, cara, é uma quantidade de benefício que pode ir entre uns 10 mil anualmente até uns 40 mil. E esse benefício é variável de acordo com a quantidade de filhos que tu tem. Então tu vê o exemplo dessa blogueira / jornalista se achando que pode escrever um texto para criticar um cara bem mais conhecido do que ela, usando uns argumentos mega de bosta, e daí quando tu vai pegar da vida pessoal da pessoa para ver se essa é uma pessoa moral mesmo ou se é uma pessoa oportunista, tu consegue ver claramente que é uma pessoa oportunista. E é isso que eu gosto de fazer uns vídeos assim, na hora que vem a inspiração, quando eu vejo um comentário, eu leio uma revista, um jornal, porque tu acaba descobrindo algumas coisas que tu não ia descobrir sozinho se tu não tivesse mexido. Que a gente foi falar a respeito da mulher brasileira, do nível de lealdade dela, se ela é tradicionalista ou se ela é feminista e tudo mais. E daí a gente acaba descobrindo que até mesmo o programa Ciência Sem Fronteiras é um programa que foi utilizado para a mulher poder utilizar a hipergamia dela para se lançar para outros lugares do mundo, para ter acesso a homens que são capazes de dar condições melhores de vida para elas, ou pior, se tornarem mais um estorvo e mais um peso para o governo desses outros países. E depois elas ainda têm a cara de pau de escrever um texto dizendo que elas são um bônus, elas são algo positivo para aquele país, mesmo sendo mãe solteira de um só filho, sabe? Quando a gente precisa de pelo menos cada mulher ter pelo menos 2 filhos. Na Europa, mesmo para resolver o negócio, olha, ela tinha que ter se mandado para lá e ter tido uns 3, 4 filhos. Mas enfim. E só um adendo dessa última história. Conforme eu coloquei os prints de um dos artigos dela, no qual ela está argumentando do benefício de ser imigrante, nota como mesmo numa situação em que ela está sendo oportunista e ela está tirando proveito de outras pessoas e de outros governos, ela ainda assim quer se pagar de vítima. No parágrafo, ela diz claramente que estar nessa situação é algo que estava fora do meu controle. Então pensa nisso. A quantidade de contraceptivo e de formas que a mulher tem para poder controlar a gravidez, para não ficar grávida que ela tem à disposição, ela vem falar que isso estava fora do controle dela. É lógico, né? A hora que conheceu um cara estrangeiro e viu que tinha a oportunidade de ter dupla cidadania, realmente ela não teve como se controlar.